Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Procon Fortaleza aplicou mais de 14 milhões de reais em multas para instituições financeiras com atuação na capital. As empresas são investigadas por publicidade enganosa e empréstimos sem conhecimento dos consumidores. Ao todo, foram 7 empresas multadas. Essas multas variam de 11 mil a 262 mil reais. Somadas, as multas ultrapassam os 14 milhões de reais. A gente está aqui então com o coordenador jurídico do Procon Fortaleza, Ayrton Melo, que vai nos dar os detalhes sobre como vai ocorrer a aplicação dessas multas. Doutor Ayrton, parte de que essa operação, essa fiscalização do Procon? Lucas, essa operação foi deflagrada no ano passado, a partir de reclamações recebidas pelo Procon, por meio de consumidores que estavam identificando lançamentos em suas contas e também a informação de empréstimos que esses consumidores não tinham conhecimento, que não fizeram e que muitas vezes os nomes foram usados para que outras pessoas fizessem empréstimos em seus nomes. Então, em decorrência disso, o Procon mandou notificar mais de 100 empresas, que funcionam como suporte de financeiras, as próprias financeiras, e passou a averiguar e pedir que essas financeiras apresentassem documentos para que o Procon pudesse analisar a linha de funcionamento de cada uma delas. Depois desse intervalo de tempo, de aproximadamente um ano, alguns procedimentos foram convertidos em processos administrativos e acabaram gerando essas decisões que culminaram com a aplicação de multas. Quem eram as principais e quem são as principais vítimas dessas aplicações indevidas das instituições financeiras? Nós identificamos que os idosos, os pensionistas, pessoas vulneráveis, extremamente vulneráveis, na análise que nós chegamos à conclusão, pessoas que muitas vezes seus nomes eram utilizados ou que lançamentos eram feitos em suas contas a partir de contatos que esses correspondentes faziam com essas pessoas e muitas vezes eles só queriam algum tipo de informação e eram levados a esses locais para que contratos fossem firmados nesse sentido e, em uma boa parte, eles sequer recebiam esses valores. Coordenador, as duas principais justificativas para a aplicação das multas foram publicidade enganosa e também o empréstimo consignado sem o consentimento do consumidor. Como é que funciona com detalhes essa aplicação? Parte desse ponto da publicidade, principalmente do empréstimo sem o consentimento, ou existe alguma outra justificativa para a aplicação das multas? Não, a publicidade enganosa nós sabemos que o próprio Código define como uma prática infrativa, caracterizada inclusive como um tipo penal, E essas pessoas estariam na condição de consumidores vulneráveis a esse tipo de situação. Na maioria das vezes, você apresentava uma informação a esse consumidor e a prática se traduzia na efetivação de um contrato sem que o consumidor tivesse ciência daquilo que estava assinando e daquilo que estava fazendo. Uma das razões a aplicação dessa sanção. A outra diz respeito à questão da desobediência, ou seja, o Procon notificou o estabelecimento para que apresentassem documentos e informações sobre a sua linha de atuação na oferta desses produtos. E o Procon acabou não sendo atendido da forma como foi solicitada. E também outros elementos que integram o conjunto probatório para que o Procon pudesse aplicar as sanções que foram definidas e estão sendo noticiadas. Coordenador, para finalizar, para quem nos acompanha, como que faz para poder conseguir um horário aqui no Procon Fortaleza? Porque, por exemplo, nesse caso da aplicação dessas multas, essas multas estão vindo de uma demanda dos próprios consumidores. Como é que um consumidor que está em dúvida pode fazer para ter o esclarecimento devido aqui no Procon? O Procon coloca à disposição os canais de atendimento através do portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mesmo que o consumidor não tenha habilidade para o acesso,
esse consumidor vulnerável pode procurar o PROCON e o PROCON vai dar toda a orientação para que ele possa fazer esse agendamento e para que ele possa ter resposta ao questionamento, ao fato que o motivou a vir até o PROCON. Nós temos também o nosso telefone 151, onde nós recebemos denúncias e direcionamos também os consumidores aos demais núcleos de funcionamento do PROCON espalhados na cidade de Fortaleza. E o atendimento presencial também, né? O atendimento presencial é o que eu acabei de falar, via portal, através de um agendamento no endereço fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. Lá o consumidor pode tanto abrir a sua reclamação virtual, como fazer o seu agendamento para atendimento presencial. A gente agradece a participação do Ayrton Melo, coordenador jurídico do PROCON Fortaleza. Essas são as nossas informações e agora eu volto contigo no estúdio. E a gente traz agora uma boa notícia para as pequenas, médias e grandes empresas de e-commerce, marketplace e lojas virtuais que vendem para os consumidores do Nordeste. É a Stocker Fulfillment, que chega a Fortaleza com uma série de inovações. E quem vai dar mais detalhes é o CEO da startup, Antônio Vidal. Obrigada pela sua presença. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui um pouco sobre essa novidade, né? É uma novidade quando a gente fala o termo fulfillment, parece estranho, mas que todos nós já vivemos essa experiência de contato como consumidor, né? Porque o fulfillment, ou fulfill, é uma etapa da logística de preparação de pedidos, né? Armazenamento, estocagem, armazenamento, separação e expedição de pedidos que são gerados através dos negócios digitais, ou seja, os e-commerces e os marketplaces, né, as lojas virtuais. E aí, Vidal, nessa pegada, né? Como foi pensar essa startup? Ela é inovadora aqui no estado do Ceará, do Nordeste. Como é que foi pensar tudo isso para colocar agora em prática? Isso surgiu assim de diversos insights, né? O primeiro deles foi como consumidor mesmo, você sempre enxergar a dificuldade de fazer compras pelos canais digitais, mas esbarrar em dois grandes obstáculos, que é o obstáculo primeiro de custo logístico, né, e depois de tempo para receber essa mercadoria, né? Esses foram os primeiros insights. Depois, um insight um pouco mais técnico, que é aquele que quando nós olhamos para os novos negócios virtuais, as lojas virtuais ou os e-commerces, seja as lojas virtuais de pequenos empreendedores que montaram seus negócios em casa, ou os e-commerce, lojas físicas que estabeleceram seus e-commerce. Eles esbarram numa problemática muito grande, né, que inicialmente eles não atentam para isso, que é a gestão, a administração desse estoque, né? Eles vão lá, vendem com muita maestria, propagam muito bem os seus produtos através dos diversos canais de mídias que existem hoje que facilitam esse negócio, mas de repente eles se deparam com o mundo real dos negócios, né? Que é aquele em que você tem que fazer gestão de estoque, tem que separar, tem que organizar, tem que empacotar, expedir, garantir que ele vai chegar naquele cliente que comprou via site, né? Então, isso é sempre uma problemática para esse tipo de cliente. E o fulfillment, ele puxa para si toda essa parte operacional. Então, o estoque de uma loja virtual vai estar no nosso depósito, um depósito digital, e a gente faz toda essa administração. Então, isso surgiu desses dois pontos, né? Uma dor que esse tipo de cliente tem, como cliente, como empreendedor, né? E como consumidor também, né? Compartilhando com as pessoas os dois grandes obstáculos de se comprar, de acelerar as compras nos negócios, nos canais digitais. E aí, nesse caso, é voltado para empresas ou pessoas que podem trabalhar com isso? A gente tem muita gente que vende também, né? Se faz a sua venda online, profissionais liberais, digamos assim. Isso também é voltado para esses públicos? Isso. Qualquer empreendimento que administra o seu negócio virtualmente, tem lojas virtuais, qual a diferença? Lojas virtuais e e-commerce marketplace, né? Marketplace são aquelas grandes plataformas que vendem diversas marcas. E às vezes ele vende marcas de grandes fabricantes ou de pequenos fabricantes. Alguém que fabrica, por exemplo, velas aromáticas em casa, né?
Então, ele fabrica em casa, ele tem todas as caixas, as embalagens para preparar aquele pedido, e aquilo ali acaba atrapalhando o dia a dia dele. Então, ele tem uma loja virtual no Instagram, por exemplo, que as vendas se processam no Instagram, mas a parte física ela é real, tem que acontecer, às vezes, na sala de casa, no quarto de casa. Tá? Essa parte que não agrega valor ao negócio dele, não é o core business dele, né? O core business dele é vender, produzir um produto ali que tem uma certa distinção e vender. E o do fulfillment, da estoque, é operacionalizar. Então, ele pode ser para um pequeno negócio, como uma loja virtual, ou ele pode ser para um e-commerce de uma loja grande que tinha suas redes de loja física e agora resolveu expandir os seus canais de vendas para os canais virtuais. E aí começa pelo e-commerce, né? A gente absorve esse estoque. E aí você puxou para você, digamos, a parte chata, digamos, né? Que é justamente o estoque, a entrega, né? E aí tem essa responsabilidade muito grande, né? E esse olhar cuidadoso, né? Dos produtos, da qualidade, de chegar com a qualidade que foi vendida, né? Para o consumidor. Como é que é puxar essa responsabilidade também, esse desafio? Essa é a parte chata e que impede os negócios virtuais de crescer, né? Porque para ele crescer, ele tem que crescer fisicamente também, né? Quando eu puxo a parte operacional, para mim, essa parte chata para o fulfillment, você acaba que você tem um processo específico para isso, então se especializa em fazer isso, você tem tecnologia embarcada só para fazer esse tipo de operação, que traz segurança, porque o processo, como você falou, o processo de segurança, garantir que eu separei o pedido certo, que eu embalei da maneira correta e que eu expedi da maneira correta. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E a primeira coisa é tecnologia e processo. Essas duas coisas precisam estar muito bem definidas para não correr risco de mandar errado, né? O comércio eletrônico pelos canais digitais, eles são muito bons, é uma maravilha desse nosso mundo moderno, mas o erro, ele é fatal, ele incomoda muito, porque o consumidor tem que fazer toda a jornada de volta para devolver o produto. E a operação de fulfillment, ela não pode aparecer, né? Ela só aparece quando dá um erro. Então, portanto, ela tem que ter muita segurança disso. Nós estamos com a melhor tecnologia do Brasil para gestão de fulfillment, né? Com softwares como, por exemplo, o WMS, que é aquele que faz o arruamento e o endereçamento, né? Tudo eletrônico, né? A interferência humana, ela acontece porque, como nós somos uma startup, um fulfillment segmentado, a gente também customiza essa embalagem. Então, por exemplo, você tem, voltando ao exemplo das velas aromáticas, né? Você tem uma vela aromática e na concepção do seu produto, na agregação de valor do seu produto, uma das exigências é você colocar um perfume específico que você coloca lá dentro da embalagem. A gente faz a embalagem colocando esse perfume específico. Então, os pacotes eles são customizados para cada grupo de clientes, atendendo à proposta de valor da marca. E estão abertas as inscrições para a nova etapa da Corrida Granado Pink em Fortaleza. O evento esportivo está confirmado para o dia 12 de maio e vai ser realizado no Shopping Iguatemi Bosque. Sobre a ação, eu conversei com Melissa Januzzi, Relações Públicas da Granado e Febo. Olá, Melissa, obrigada pela sua presença. Olá, tudo bem? Tudo bem. Pois é, tem corrida aí chegando, né? E as inscrições já estão abertas. Conta um pouco pra gente. Inscrições já estão abertas, a gente está super animada. É a segunda corrida Granado Pink que a gente está fazendo em Fortaleza. Nós fizemos a primeira no ano passado e foi um sucesso. E agora a gente está repetindo, estamos voltando a essa terra que recebe a gente tão bem. Vamos fazer, vai ser no dia 12 de maio, corrida Granado Pink, no Shopping Iguatemi Bosque. Vão ser 5 quilômetros. E a gente chama essa corrida, a gente diz que ela é uma manhã de bem-estar e autocuidado. É um percurso leve, gostoso, que todo mundo pode fazer. Quem está começando a correr, é uma boa hora, é uma boa oportunidade. Quem já corre vai fazer uma manhã divertida, leve. É uma manhã de autocuidado, para se divertir. E a gente está animado. E é logo cedinho, né? Não dá nem tempo do sol esquentar, que a gente chama aqui. Exatamente. A gente pegou esse horário cedo, de 6 da manhã, largada às 6 da manhã, justamente para isso, para ser gostoso, para todo mundo poder curtir. Quando o sol está começando a esquentar, a gente já tá acabando. Melissa, e falando sobre esse trabalho, né? Vocês fizeram ano passado aqui, como é que foi a receptividade das cearenses?
Foi maravilhoso. Nossa corrida, encerramos as inscrições super rápido. A gente é muito bem recebido aí nessa terra maravilhosa. A gente está muito feliz de poder voltar. A gente tem aqui, no estado do Ceará e Fortaleza principalmente, né, muitas corridas, né? O calendário de corridas aqui é bem animado, né, bem agitado. E aí vocês agora entrando também nesse calendário, como é que é trabalhar voltado para o público feminino, né? A gente sabe que vocês trabalham com autocuidado, né, com um bem-estar feminino. Como é que tem sido isso? Essa nossa corrida é uma corrida que a gente fala ela como é uma manhã de bem-estar e autocuidado. Então, a gente, quando oferece essa corrida para as mulheres, a gente quer que, acima de tudo, seja uma manhã divertida, uma manhã gostosa, uma manhã de esporte, para isso, para tirar um tempinho para ela. A gente trabalha, é a Corrida Granada Pink, a Pink é a linha da Granado desenvolvida especialmente para o cuidado da mulher, as áreas mais sensíveis do corpo da mulher. Então, a gente faz essa corrida pensando nelas, numa manhã especial para elas. A gente tem junto, além da corrida, a gente tem uma arena cheia de ativação, super bacana. Você tem café da manhã, você tem massagem, você tem esmaltação e outras ativações promovidas pelos nossos parceiros. Então, é uma manhã bem gostosa. Acho que esse é o grande diferencial. A gente está convidando as mulheres de Fortaleza a tirar um tempinho para o autocuidado, para a diversão, para se divertirem com a gente. Melissa, então deixa aí teu recado, convite, ainda dá tempo de se inscrever, né? Ainda dá tempo de se inscrever. Dia 14 de abril termina o último lote, as vendas do primeiro lote da corrida. O valor é de R$ 149,90. Aproveitem que o kit é maravilhoso, cheio de produtos bacanas da linha Pink. Vocês vão adorar. A camiseta é linda. E é uma oportunidade muito bacana. É uma manhã de autocuidado e diversão. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E como é que faz para se inscrever? As inscrições estão pelo www.corridagranadopink.com.br. Pode entrar lá e fazer essa inscrição. Até o dia 14, então, ainda estão com o valor do primeiro lote, esse valor promocional. Corre para se inscrever, que a gente já está com as inscrições aí a todas. Mulheres estão aderindo, as mulheres de Fortaleza recebem a gente muito bem. E nossa expectativa é para 2.000 mulheres. Ano passado lotamos a corrida. Então, corram para se inscrever, que vai valer a pena, eu prometo. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E falando em saúde, nos últimos dias saiu a notícia que uma fisioterapeuta brasileira veio a óbito em um voo para Tóquio. A causa teria sido uma embolia pulmonar, caracterizada pela obstrução das artérias por coágulos que se formam nas veias das pernas. Você sabe qual a relação de um voo longo e a embolia ou trombose? E no caso, você sabe como evitar? Sobre esse assunto eu conversei com André Farias, médico cirurgião vascular. Obrigado pela sua presença. Olá, boa noite. Vamos falar um pouco da embolia pulmonar que pode acontecer num voo. O que a gente sabe, em dados da ANAC, aqui do Brasil, nós temos que o risco de embolia pulmonar é de um caso a cada 4.000 pessoas que voam com voos longos, maiores do que 4 horas. Isso se dá principalmente pelo tempo de imobilidade, o paciente fica muito tempo parado, sem se levantar, sem se movimentar, sem movimentar as pernas, sem ativar a circulação, e o tempo, né, de voo que a gente está falando, associado à pressão da aeronave. O que a gente pode fazer para diminuir isso? É claro que tem pacientes que têm fatores adicionais, tomam um anticoncepcional, tem obesidade, ou já tem algum fator de risco para trombose. Mas outros pacientes não têm isso, às vezes com essa fisioterapeuta, a gente não conhece a história dela, mas podem também, somente por esse fator do voo, ser submetido ou ter uma trombose na perna e ser submetido ou acontecer a embolia pulmonar e chegar a falecer. Pois é, O que se pode fazer para prevenir? Pois é exatamente isso aí, para prevenir, né? No caso, só lhe perguntando uma questão, o peso interfere? Por exemplo, pessoa magra pode não ter ou independe disso? Sim,
o peso é um dos fatores adicionais à trombose. A trombose ela não acontece por um fator isolado. Geralmente se vai somando o peso, o anticoncepcional, outros fatores de sangue, a desidratação e um voo prolongado, a imobilidade, somando vários fatores, acaba tendo trombose. Isso, numa avaliação de um médico, pode ser avaliado através de scores de risco, que vão te dizer precisamente o risco que você tem de ter uma trombose em um voo, em uma cirurgia, ou mesmo num procedimento qualquer. O que se pode fazer como prevenção, principalmente em voos, são a movimentação. Se o voo for um pouco mais longo, se levantar, andar um pouco entre as cadeiras, movimentar as pernas num movimento de acelerar e desacelerar um carro, manter a hidratação, beber muito líquido, evitar fatores que desidratam, como o álcool e essas coisas. E claro, se você já tem algum fator adicional como esses que eu falei, procurar um médico para avaliar se precisa. Além disso, como eu falei, usar meia elástica ou usar um remédio, talvez, para prevenir um pouco mais a embolia. Doutor André, agora no caso da meia, né? É só chegar na loja e comprar ou não? Tem que ter uma prescrição específica para o que você precisa? O ideal é que você vá no médico para avaliar. Existem meias que são mais leves, que elas comprimem e são vendidas em lojas sem receita médica. Mas as meias de prevenção, em geral, o médico vai avaliar se o seu caso pode ser usado ou não. Tem casos que, se você usar a meia e não for indicado, pode até piorar alguma outra doença prévia. Então, o ideal realmente é que você passe no médico para a prescrição da meia elástica, mesmo para viagem, mesmo a de prevenção. Isso é para criança também, idoso, você está viajando. A partir de quanto tempo de viagem é importante, sim, levantar, dar uma caminhadinha ou fazer aquele movimento dos pés, né? O risco maior acontece em voos mais longos. Se considera a partir de 4 horas em geral. Mas a partir de 40 minutos de voo já tem esses fatores iniciando ou começando. O ideal realmente é que, se qualquer voo que você for fazer, levante um pouco, movimente as pernas e evite realmente muito tempo na mesma posição. A gente sabe que as cadeiras às vezes são um pouco mais apertadas e você fica um pouco mais espremido e é pior nesse sentido. E aí, nesse caso, a ingestão de água é importante durante a viagem, não só durante a viagem, mas também durante o dia todo. Isso interfere também? Sim, como a gente estava falando, a hidratação é um dos fatores que vai associar a trombose. Quando você está desidratado, o sangue fica mais viscoso, mais espesso e tem mais chance desse trombo se formar. Então, a hidratação, tanto ingesta de líquidos hidratantes, ou a água em si, ou um outro isotônico deste, ou mesmo evitar o uso de álcool ou outras medicações que possam desidratar ao extremo, às vezes até diuréticos, que fazem você ficar desidratado e vão aumentar o risco de realmente ter uma trombose. Doutor, nesse caso específico, né? Algo que a gente precisa ter medo, por exemplo, se a partir de agora não vou mais viajar, não, porque pode acontecer alguma coisa, se eu estou assistindo essa conversa, né? Eu tomo anticoncepcional, ou eu tenho algum cuidado específico, como é que essa pessoa pode, de forma saudável, né, fazer a sua viagem, né? Aproveitar um pouquinho essa viagem, sem ter esse medo de, não vou viajar porque pode acontecer comigo? Eu acho que não precisa ter um medo de viajar por culpa realmente de uma trombose ou de uma embolia. As viagens ainda estão permitidas e são aconselháveis. Mas evitar, como a gente está falando, a prevenção. Hidratar bastante, movimentar durante o voo, levantar, ir ao banheiro, esticar a perna, fazer um movimento de acelerar do carro, como se fosse para movimentar a panturrilha. E, se você já tem fatores de risco adicionais, obesidade, anticoncepcional, história familiar de trombose, procurar um médico antes de viajar, para ele realmente prescrever ou uma meia ou alguma medicação, se for o caso, para evitar esse risco de trombose. Doutor, e com relação, já aproveitando sua presença aqui com a gente, com relação às varizes, né, dores nas pernas, em que momento a gente pode, principalmente as mulheres, se preocupar um pouquinho mais? Às vezes não se pensa nisso, né? Se não vou no vascular, como assim, né? Não está no meio daquele check-up anual, né? Mas é importante em que momento a gente buscar um profissional como um vascular para poder identificar possíveis problemas na circulação, né? Saindo um pouco mais da área do voo em si, né? Eu acho que se o paciente está sentindo sintomas na perna, tem inchaço, está com dor recorrente em panturrilhas, está referindo sintomas e, principalmente, se está conseguindo ver varizes, se você externamente já está vendo alguma coisa, procure um vascular, ele vai fazer uma avaliação completa nas suas pernas e vai olhar se realmente você tem um risco adicional de trombose, se você tem ou não varizes ou um outro problema de circulação
e possa ajudar e ser tratado. E falando em lipedema, né? Quando é que a gente identifica isso no corpo, principalmente na questão dos membros inferiores, né? Em que momento é necessário e importante fazer tanto a identificação como também o tratamento? Durante muito tempo, o lipedema existiu, sempre existiu nas mulheres e foi tratado com outros nomes ou com uma outra enfoque. E ultimamente, realmente, apareceu muito artigo e muita gente falando sobre o lipedema. Esse acúmulo de gordura nas pernas que causam dor nas pacientes tem que ser visto com cuidado. Ser analisado se não tem algum outro fator causando a dor, o inchaço, o cansaço e os sintomas dessa paciente. E, se não houver outro fator de circulação, ser tratado realmente as causas inflamatórias que esse lipedema pode estar causando nessa paciente. Claro que uma avaliação do médico vai dar uma ajudada. A paciente já sabe um pouco mais que tem aquela gordura localizada, aquela dorzinha nas pernas, as pernas um pouco mais grossas, e acaba ela vindo ao vascular e a gente avaliando, analisando e encaminhando, às vezes, para um colega mais específico, se for o caso, ou para uma outra especialidade, quando é necessário. E aí, falando de exercício físico, né? Qual a importância para quem está assistindo? A gente sempre defende, né? Sempre quando conversa com relação à saúde, todos são unânimes em falar que a prática do exercício físico é fundamental para tudo, né? Desde respiração, dormir, né? Até a questão também de se locomover, enfim. Como é que o exercício físico ele pode ajudar nessa pessoa que tem tanto lipedema como também questão com relação à circulação do corpo? Na parte da circulação, em geral, o exercício físico é um dos grandes aliados. Ele vai ajudar tanto na parte arterial, que é a parte um pouco mais grave da doença, mas vai estar associado à melhora dos níveis de diabetes, a melhora dos níveis de colesterol, e isso vai prevenir e proteger a parte arterial, quanto na parte venosa, com o fortalecimento muscular, com o uso da bomba de panturrilha, fazendo com que a circulação age de forma mais natural e que a pessoa se sinta melhor. Então, em geral, tanto na parte arterial, quanto na venosa, quanto em casos linfáticos, a indicação de exercício físico serve para qualquer um desses. Então, da vascular, o exercício físico é um aliado fortíssimo e que é indicado para todos os pacientes. O ideal, realmente, passar pelo colega que vai ser avaliado, pelo profissional ou da educação física, ou mesmo o profissional da ortopedia ou da vascular, para avaliar qual atividade física está mais indicada no seu caso. Às vezes, alguns pacientes não podem fazer, por um motivo ou outro, alguma atividade específica, mas alguma deve ser feita e é indicado, né? Para as mulheres acima de 40 anos, né, quando já se inicia o processo aí da menopausa, climatério chegando, é indicado ir no vascular também? Colocar isso na lista de check-up do ano? A avaliação do vascular ele vai consistir em vários aspectos. A vascular trata muitas vezes de varizes e é realmente o que muitas mulheres acabam procurando a gente por dor, cansaço, varizes, o lipedema ultimamente muito frequente, mas ela trata de doenças arteriais, da parte de oclusões, estenoses e aneurismas, mas também trata de miomas. Então, muitas vezes as mulheres vêm procurar o nosso consultório por questões de miomas, de sangramentos, de outras causas ginecológicas, de dor pélvica crônica, por varizes, às vezes, na pelve que ela tem, e acaba vindo procurar a gente. A avaliação do vascular, sim, é importante. Existem o que se chama de check-up vascular, em que a gente vai realmente conversar, sentir se tem alguma queixa da vascular e, claro, fazer exames específicos que pode ajudar qualquer pessoa, não só mulher, mas homens também, por volta dos seus 40, 50, sempre a gente vai avaliar todos e ver a melhor conduta. Tá joia, doutor. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. É mais prazer. Obrigada. E prestes a completar 95 anos de fundação, o Náutico Atlético Cearense, um dos mais antigos clubes de Fortaleza, deu posse à nova presidência da instituição. A nova gestão eleita pelo clube tem validade até 2026. O engenheiro Antônio Henrique de Vasconcelos tomou posse na presença de sócios, membros da diretoria administrativa, vice-presidentes e diretores. A solenidade ocorreu no Salão Nobre do clube. O Náutico tem 95 anos e a gente tenta resgatar uma tradição que é um clube pujante e a gente quer trazer mais vida, quer fazer um trabalho de continuidade. Nosso presidente Jade, que sai, entrega. A gente está no trabalho de continuidade, mas num momento diferente. O Náutico conseguiu
com muito sacrifício, com muita luta, a gente conseguiu, com a ajuda da prefeitura, para que a gente conseguisse evitar alguns problemas que nós tínhamos em relação ao IPTU, dívidas de IPTU. Então é um momento novo no Náutico, um momento novo da gente ver a fonte de novo jorrando água. Água é vida e é isso que a gente quer mostrar, que o Náutico tem que viver novamente. Muitos planos, nosso primeiro plano que nós temos, inclusive, é fazer a climatização desse salão, que hoje está aberto, mas se Deus quiser, daqui a 2 anos, antes disso, a gente quer entregar esse salão para eventos de grande porte. Outro desafio também é a gente manter o tombamento dessa parte do clube, que é histórico. Mas disso a gente precisa muito da sociedade cearense, de parceiros de ordem privada e pública, para que a gente consiga manter esse prédio, que aqui não é uma reforma, aqui é uma restauração. Quando a gente fala de prédio tombado, a gente não fala de reforma, a gente fala de restauração. Ao mesmo tempo, nós vamos também trabalhar a parte de estacionamento, um novo boteco que vem aqui para frente, já temos o Barbas, que é magnífico, né? Quem não conhece o Barbas, venha conhecer o restaurante Barbas. E a revitalização com parceiros, a Carmais, BID Carmais, estamos fazendo aqui o Jardim da Frente, outros parceiros, o estacionamento que hoje está aberto ao público, vai ser aberto ao público, mas o sócio terá direito, será gratuito para não sócio também ter que contribuir com as finanças do nosso Náutico. Como é de praxe em clubes sociais, a posse foi acompanhada por militares da Marinha e do Exército. O advogado Jartson Cruz, presidente do clube nos últimos 6 anos, também prestigiou o momento. O Náutico é o mais tradicional clube de Fortaleza, vai completar agora em junho 95 anos. E aqui é assim, são projetos que são continuidade, não há uma interrupção. Antes de mim era o ex-presidente Pedro Jorge Medeiros, eu ocupei agora 3 mandatos e agora nós vamos ter o Henrique Vasconcelos assumindo esse grande desafio, gerir um clube como o Náutico Atlético Cearense, mas também um motivo de muito orgulho, porque o Náutico Atlético Cearense não pertence só hoje aos seus proprietários, hoje ele faz parte da sociedade cearense, em especial a sociedade de Fortaleza. Haja vista que é patrimônio tombado pelo município de Fortaleza. Então representa muito do aspecto sociocultural para a cidade de Fortaleza. E são vários desafios que o Henrique irá cumpri-los como uma missão, a quem eu também desenvolvi essa missão. O presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, Meton César de Vasconcelos, que é ex-presidente do clube e pai do novo gestor, mostrou confiança com a nova fase da instituição. Isso é um esforço, um desejo nosso, que praticamente no início da revelação do sucesso do Náutico, pelos nossos antecedentes, né, a gente tinha sempre a preocupação de valorizar a presença da juventude. Infelizmente, essa juventude hoje tem outras opções e a gente tem que respeitar, né? Cada casa aí tem piscina, as barracas ali oferecem muitas, né, vantagens para dar presença gratuita deles, mas nós não desistimos de estar trabalhando para a formação de uma juventude sadia. Certo? Então aqui eu entrei aqui como diretor de basquete, né, do clube, e naquela época o Náutico tinha era a seleção cearense, o time de basquete do Náutico. Depois tinha um voleibol fantástico. Natação eu trouxe para vir ser o treinador do Náutico o Silvio Fiolo, campeão olímpico mundial. E é uma batalha que a gente não desiste de buscar sempre a sobrevivência dessa instituição, que vai completar 95 anos agora, né? O Náutico chegou a esta sede em 1948 e viveu o auge do sucesso nas 2 décadas seguintes. Tudo começou a mudar, entretanto, a partir dos anos 80. O crescimento da cidade, a concorrência e as mudanças administrativas provocaram o isolamento do clube. Hoje, mais de 40 anos depois, o Náutico tenta recuperar o tempo perdido. Para isso, os sócios apostam em reformas e gestões profissionais. Nós temos que nos tornar atrativo para a sociedade, para os novos sócios. Então a gente vai ter que conseguir trazer novos serviços, trazer, agora mesmo quem utilizar os restaurantes vão ter desconto, o estacionamento que vai ser pago, o sócio não paga.
muitos serviços que vão ser feitos, vamos ter canoa havaiana, vamos ter beach tênis, muitos serviços, novos esportes. Vamos reformar agora também as 4 quadras de tênis a partir de setembro, com a colaboração da Confederação Brasileira de Tênis. Então, tudo isso está sendo fechado para que o sócio tenha um melhor serviço, tenha uma melhor qualidade e que ele realmente vale a pena ser sócio do Náutico. Agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. Começou a 75ª edição do Salão de Abril, que vai até o fim de junho, aqui em Fortaleza, no Centro Cultural Casa do Barão de Camusim. A nossa equipe foi lá conferir a solenidade de lançamento. Até o final do mês de junho, o Centro Cultural Casa do Barão de Camusim, no centro de Fortaleza, é a residência oficial das artes visuais no estado. A edição número 75 do Salão de Abril traz obras de nordestinos de cidades como Teresina e Salvador, mas sobretudo de representantes de Juazeiro do Norte, Crato, Aratuba e Fortaleza. Elas estão espalhadas pelos 2 pisos da edificação e até na parte externa. O Salão de Abril já é conhecido por ser um salão muito diverso, né? E nessa edição abriu-se 30 vagas para o Ceará e 8 para o Nordeste. Então dessas ocupações a gente vai ter artistas vindos de diversas cidades e a gente da curadoria também buscou na seleção dos trabalhos garantir uma multiplicidade não só de linguagens artísticas, porque aqui você não vai encontrar somente pintura, vai encontrar pintura, desenho, escultura, desenho, instalação, vídeo, fotografia, performance. Então a gente encontra uma diversidade de linguagens artísticas, mas também uma diversidade de corpos, de territórios, racialidades, etnias, sexualidades, gêneros. Então aqui, de fato, eu acho que é uma festa, né? Como o próprio Descartes, que é o nosso homenageado, né? A energia do Descartes, com ele vem o maracatu, é justamente essa diversidade, né? Essa alegria. Então é isso que a gente espera para o salão. O Salão de Abril traz experiências impressionantes. Além de pinturas, há ilustrações, instalações que fazem um convite a uma viagem de memórias afetivas. Será que a lata d'água na cabeça ficou no passado? E os sons? O que eles despertam em você? Ambientes pedem a interação do visitante para validar a mensagem. As telas nem sempre são físicas, estáticas. Nessa, os nomes que estão deixando de ser comuns nos registros de nascimento passam para lembrar e homenagear. Fotos impressas nas velas de jangadas contam a relação do povo e o mar. E por que não propor uma nova utilidade às embalagens? O cuidado com a nossa terra passa por ancestralidade. Esses e outros temas estão juntos e vieram através de diferentes artistas. A gente também busca trazer outras gerações, né? Não apenas os artistas mais jovens, mas também os artistas de outras gerações e colocar eles em diálogo. Então aqui na exposição você vai encontrar, por exemplo, um artista super jovem, de 20 e poucos anos, ao lado de um artista dos seus 80. E eles estão dialogando com trabalhos que tem, um contribui com o outro, né? Um joga questões para o outro, né? Se o salão te faz um convite a viajar através do talento dos artistas, ele também te proporciona o encontro com viajantes, como essa obra aqui exposta. O tecido Rio Jaguaribe foi levado pela artista a muitos lugares do Brasil e do mundo, para que pudesse absorver a energia dos ambientes e também pudesse contar histórias. Em 2024, a edição da tradicional Mostra de Arte e Cultura do Nosso Povo traz uma homenagem ao artista Descartes Gadelha, cearense que chega aos 80 anos de muito trabalho, sensibilidade e valorização do nosso estado. Mais de 400 trabalhos foram apresentados e 38 foram escolhidos. Beleza enorme. Você pode vir aqui para ver obras do Descartes Gadelha também e obras de grandes artistas que estão iniciando a vida nas artes visuais.
E aproveitando a deixa aqui, Fortaleza estará inaugurando nesses dias a Escola de Artes Visuais. Mais uma grande vitória para a cidade. Entregamos a Escola de Música agora recentemente e agora entregaremos a Escola de Artes Visuais, que será aqui nesse prédio, aqui pertinho da Faculdade de Direito. Você terá a oportunidade de ver grandes galerias que serão expostas aqui, alunos serem capacitados, enfim, colocando essas pessoas em contato direto com a cultura da nossa cidade e do mundo inteiro. Então, viva o Salão de Abril. O pintor, escultor e desenhista classifica a homenagem como a mais importante da vida. Estou muito feliz, é a primeira vez que recebo uma homenagem desse porte, né? Embora tendo certeza que não a mereço, mas de qualquer maneira eu fico muito grato à comissão organizadora do Salão de Abril, né? E a minha vida toda foi envolvida com o Salão de Abril, ultimamente um pouco longe, mas desde a minha infância que eu estou metido com o Salão de Abril, amando o Salão de Abril. Todos nós amamos o Salão de Abril. Ele tem uma longa história na nossa cultura e na nossa arte, né? Do Salão de Abril brotou Antônio Bandeira, grande Bandeira, né? E o Barrica, o Floriano Teixeira, que já eram senhores naquela época, e eu era um meninote. Eu era uma espécie de percevejo do Salão de Abril. Não tinha nem idade, mas eu quero ir para o Salão de Abril. Sempre estava querendo ir para o Salão de Abril, né? E assim foi toda a minha vida. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 10 às 17 horas e aos sábados, das 10 às 16 horas. O Centro Cultural Casa do Barão de Camusim fica na Rua General Sampaio, 1632, no centro. E o cantor Felipe Dantas realiza no próximo dia 13 de abril o show Noites de Bolero. Sobre a programação e muito mais, eu converso com o próprio Felipe, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença, Felipe. Primeiramente, uma satisfação imensa, né? Estar mais uma vez aqui na TV Otimista, né? Que eu sempre acompanho também vocês. E acho fundamental esse trabalho tão lindo que vocês vêm realizando há tanto tempo, né? E falar de uma temática tão boa, né? Falar de música, falar de boleros, né? Que é um gênero musical que eu me apaixonei, sabe, Elaine? Assim, a gente vem há praticamente mais de um ano, né? Realizando esses tributos, né? Tanto tributos com grandes cantores, como esse tributo às noites de boleros, né? Que é um ritmo que é atemporal, na minha concepção. Por quê? Porque a música boa, ela é igual um bom vinho, né? Quanto mais tempo, mais apurado, mais gostoso de apreciar e de se ouvir. E aí, falando nesse show em especial, dia 13 agora, né? Ainda dá tempo de comprar ingresso, participar? Muito bom, ainda dá tempo de você participar do meu show, né? Você pode falar diretamente com o Coco Bambu e o Atemi, né? No 991415939. E todo o trâmite, Elaine, é feito pelo WhatsApp, né? Você fala no WhatsApp 991415939, ele já manda um mapa e já reserva lá a sua mesa. E além desse repertório, como é que foi a escolha, né? Assim, acho que foi difícil colocar durante o espetáculo algumas músicas que ficaram de fora, músicas que você escolheu. Como é que foi essa escolha como um todo, assim? Levou um pouco do coração do Felipe para esse momento? Levou um pouco do meu coração e sempre leva, porque eu acho que música retrata muitas nossas vivências, a nossa interpretação, principalmente que eu acho que o cantor, né, quando ele faz essa releitura, ele tem que traduzir tudo aquilo que está no coração dele. E essas letras de bolero são muito ricas. A gente fala de Altemar Dutra, fala de Adilson Ramos e de grandes intérpretes. E você vê que muitas vezes, Elaine, quando eu estou treinando, ensaiando, eu me emociono, porque aquelas letras são tão significativas, tão emocionantes. E tem um gancho factual com aquela melodia que emociona, que traduz toda aquela história do bolero, que realmente chega aos nossos olhos, a gente começa a emocionar, aos nossos ouvidos, nossos olhos, enfim. Chega o nosso sentimento, né? Então eu acho muito rica essas músicas, porque assim, você escutar algo que significa
que tem a ver, que é atemporal, como eu mencionei, é muito, muito precioso, né, você escutar músicas que falam de amor, músicas que falam de coisas que acontecem até hoje nas nossas vivências, né? E eu, assim, no caso, você falou de Altemar Dutra, né? Você falou de grandes artistas do passado, né? Que deixaram seu legado. É o público mesmo que segue, né? Que vai participar dos shows. É um público de mais idade, ou a turma nova também está gostando? Como é que é essa mistura aí de públicos? Muito bacana, porque eu venho percebendo ao longo desses 2 anos que eu venho fazendo esse show, que está mudando, né? O público está se renovando, né? E você vê pessoas jovens também cantando Altemar Dutra, Valdir Soriano, né? E isso é muito importante, a gente conservar esses grandes nomes, lutar por esse gênero musical, né? Quando eu fui fazer a programação desse show, Noite de Bolero, eu pensei, temos várias casas de show em Fortaleza que são maravilhosas, que traduzem outros gêneros musicais, mas por que não trazer o bolero, né? E isso vem dando muito certo, esse público é um público muito bacana e muitas vezes, né, tanto os jovens como as senhoras mais experientes, elas falam que é uma terapia. Olha como a música transforma, né? Olha como é necessário a música, como uma terapia para elas, para sair daquele momento de rotina, tá escutando aquela música que faz voltar o tempo, né? Uma volta no túnel do tempo, e eu acho isso que realmente é muito verídico, porque você, quando lembra daquela música que fez parte, que a música acompanha a gente em todos os momentos da vida, né, Elaine? Quando a gente nasce, tem música, né, no batizado. Quando a gente casa, tem música. Quando a gente parte, tem música. Enfim, quando a gente está alegre, se apaixona, tem música. Então, assim, até é muito bom. Até quando está triste também, até quando está triste, tem música. Então, essa nostalgia é uma nostalgia muito gostosa. E viver as noites de boleros, com certeza, é emocionante. Pois é, Felipe, falando também, além desse show que você está fazendo, né? Vai ser agora dia 13, Isso. no Coco Bambu aqui em Fortaleza. Em Fortaleza. Aonde mais, né? Como é que está a tua agenda de shows para esse ano? Esse ano eu tive uma surpresa muito bacana, porque Deus vem me permitindo alçar novos voos, né? Sou muito feliz em ser um cantor cearense e ter essa representatividade fora do Brasil, né? Aliás, de outros estados e também Brasil, né? Que vem novidades por aí. Mas o que eu quero retratar? Esse ano eu tive uma surpresa porque vários estados estão me chamando, né? Vou começar dia 9 de maio, fazendo um show nos principais teatros de São Paulo, que é o Fernando Torres, Felipe Dantas, um show meu, né? Em tributo a Luiz Miguel. Então isso é muito lindo, é muito bacana. Estarei também em Teresina em junho, estarei em maio também no Rio Grande do Norte, e assim a gente vai levando essa música aí pelo Brasil. Isso é muito importante. Eu até quero deixar aqui um recado para você que canta, você que tem a sua veia musical, esse amor pela música, continue, né? Tudo tem seu momento. Então é uma surpresa para mim muito grande estar expandindo o meu trabalho, que tudo tem seu momento, né, para o Brasil. E como é que tem sido essa aceitação do pessoal por lá? Assim, como é que tem sido essa receptividade? Receptividade muito boa, a receptividade incrível, né? Assim, a minha veia musical, eu venho de uma veia clássica, né? Mas isso não me limita. Eu canto do clássico ao MPB, enfim, né? Até passeando por um forrozinho regional e tal. E eu acho muito bacana que as pessoas amam, e essa minha vertente de misturar esses timbres vocais emociona. Então eu acho muito bacana quando falam de mim, o Felipe Dantas, aquele cantor que impacta. Isso me deixa muito feliz, que isso é que eu quero levar para onde eu for, chegar a cantar e impactar. Felipe, como você está aqui da outra vez que eu já pedi, eu vou pedir de novo, vou abusar um pouquinho, se você puder, dar uma palhinha, só um trechinho do que vai ter nesse dia 13 agora. Dá para ser? Dá sim. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim, e ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você, pois sem amor estamos sós. Morremos nós. E
é só um pouquinho, né? Imagina como é que vai ser no dia 13. Com banda, uma banda completa, com sax, com back vocal, vai ser muito lindo. Que maravilha. E são mesas, ingressos individuais? Como é que vai ser a disponibilidade do espaço? Pronto, a logística é da seguinte forma. É mesa, né? E também tem os lounges, né? Camarotes. E aí é muito legal, porque você já fala pelo WhatsApp, não precisa sair de casa, né, Elaine? Junta a família, junta as amigas, as amigas. E aí organiza vários aniversários também, quando tem lá no meu show. Eu faço questão de ir na mesa, de cantar, e fica tudo lindo demais. E além desse momento, né, nesses shows que você vai apresentar fora do estado do Ceará, quais são esses repertórios? Relembra pra gente. Além do bolero também, bolero, né? Além do bolero em outros estados, eu vou cantar. Eu estou viajando agora com esse tributo a Luiz Miguel, né? Que Luiz Miguel é fantástico. Ele teve recentemente agora aqui, né? Isso, esteve no Brasil recentemente e é fantástico. Eu vim estudando essa linha musical do Luiz Miguel, estou me apaixonando cada vez mais por esse tipo de música, né? Que o Luiz Miguel é uma vertente muito bacana, diferente do que acham. Que ele tem um romantismo lindo, mas ele também tem uma coisa muito animada e dança, brinca. E isso eu me identifiquei muito com o que eu venho fazendo também. É um showman, né? Um showman. E tu pode fazer um trechinho dele também pra gente? Posso. Um pouquinho? Dicen que la distancia está el olvido, pero que yo no concibo esta oración, porque yo seguiré siendo el cativo de los caprichos de tu corazón. Hoy ni mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol esté se apagando, que te sientas cansadas de vagar. Pensa que hoy por ti estoy esperando hasta que tú decidas regresar. Que lindo, que lindo. Então deixa aí, faz o seu convite. Depois dessa daí, não tem como você não se programar para ir conferir esse show. Quem mora aqui em Fortaleza e quem mora fora também, garantir o ingresso para te ver. Mas eu te peço, você olha para cá, converse com quem está assistindo para poder fazer o seu convite. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, a TV Otimista, a você, Elaine, a Lúcia Ribeiro também. E eu quero convidar você que está em casa, né, que venha para o meu show, venha fazer parte desse lindo momento que preparei com todo carinho para vocês, né? Um momento muito rico, a gente vai cantar do bolero ao italiano, também tem uma parte do meu show que eu sou orgulhoso de ser um cantor cearense, a gente canta um forrozinho também. E a gente tem uma vertente bem diferenciada, né? A gente passeia pelos gêneros. Então, ó, pelo WhatsApp, 991415939, mais uma vez, 991415939, dia 13 de abril, no Coco Bambu Iguatemi, aguardo todos vocês. Vem comigo. E para seguir o Felipe nas redes sociais? Sim, para seguir no Instagram, @eufelipedantas com PH, tudo junto, @eufelipedantas com PH. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Sinta-se à vontade para voltar sempre, trazer uma boa música para a gente gosta muito. Obrigada. Coisa boa, satisfação. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Não vai perder não, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.